que tem a revelação. E aí diz que ele manda aquele povo até Dotã, manda um exército até Dotã, e cerca a cidade onde o homem de Deus está com o seu servo, com o seu moço. Quando a palavra diz seu moço, é seu servo, seu auxiliar. É como o pastor aqui com nós, obreiros, que somos auxiliares do pastor na obra. E aí diz, vamos dizer aqui o obreiro, do homem do Senhor aqui, ele acorda cedo de madrugada, sai para fora e vê aquele grande exército. E aí qual é a primeira coisa que vem na mente daquele homem? Ai meu Deus, o que será de nós? Já vem o pensamento negativo. Já vem o quê? A preocupação com o inimigo. E quantas vezes as pessoas estão assim? Se levanta uma situação e a primeira coisa que a pessoa faz, ai meu Deus, e agora? O médico disse que não tem mais o que fazer. O médico disse que não tem cura. Eu fui no banco e me disseram que não tem o que fazer. Estou no vermelho, estou negativado. A mulher falou comigo, disse que o nosso casamento não dá mais. Ou o marido falou comigo e disse que não dá mais. Nosso casamento já é. Meus filhos já não têm mais o que fazer. Estão perdidos, está na bebida, está nas drogas. E a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? É olhar para o problema, é olhar para a situação. E a gente tem que cuidar, irmãos. Nós não vamos negar o problema. Ter fé em Deus não é negar que o problema existe, mas é nós potencializar a fé, porque fé é certeza de vitória, é certeza que vai vencer. Não é olhar e dizer, não, eu não tenho problema. Não, esse diagnóstico, não, eu não tenho essa doença aqui. Não, que isso, eu não estou endividado, né? Não, a fé é ter a certeza que você vai vencer pelo nome de Jesus. É você não dar força para o problema. É você ver que o problema está ali, mas não se preocupar com ele. E esse moço, a palavra diz que olha, e a primeira exclamação é, ai Senhor, o que faremos? E agora o que será de nós? Olha o tamanho desse exército. Só que olha o que diz o versículo de número 16. E ele disse, o profeta então fala, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Amém? Maior é o Deus que está contigo, meus irmãos. Maior é o Deus que está conosco. Amém? Do que esse problema que se levantou, do que essa situação que está na sua casa, do que esta situação que está se passando na sua vida. Maior é o Deus que está aqui conosco do que aquele que está com o inimigo. Amém? Glória a Deus. E essa é a visão do homem e da mulher de Deus, irmãos. Não é negar as situações adversas, não é negar que existem dificuldades, mas é não potencializar essas dificuldades. Amém? Porque se a gente começa a potencializar a dificuldade, irmãos, a tendência é que fique cada vez maior. E nós não podemos ter espírito de temor. Nós não podemos ter medo sobre a situação. Aqui o moço estava com medo. E o medo não é de Deus, irmãos. Nós não fomos feitos para carregar o espírito de medo. Amém? Amém. Porque olha o que diz 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Vou ler aqui no telão, irmãos, para ficar mais rápido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito do quê? De temor, de medo. Amém? Então, se você está olhando para uma situação, irmãos, se você está vivendo, passando por algo na sua vida,
e o que está maior dentro de você é o medo, tome cuidado, porque não é um sentimento de Deus, não é algo que provém do Senhor, porque Deus está dizendo na sua palavra, porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas do que, meus irmãos? Mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. É esse espírito que está dentro de nós. Amém? Fortaleza, espírito de ânimo, de força. Vamos lá, vamos enfrentar. Deus é comigo, a promessa é minha, a promessa está sobre a minha casa. Amém? Por mais que muitos da sua família ainda não sejam convertidos, mas a promessa de Deus está sobre a sua casa. Não é o que diz Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É promessa, meus irmãos. Amém? Então, tem que estar o quê? No espírito de fortaleza, de amor, de amar o próximo. Que por mais que aquela pessoa esteja com um pensamento negativo, por mais que aquilo que você compartilhe com a pessoa, ela venha sempre com um espírito negativo, você tenha compaixão e mansidão sobre aquela pessoa, de orar e pedir para que Deus liberte aquela vida e tenha sobre ela um novo espírito e um espírito de moderação, porque o profeta, ele não sai a moda louca. Ele não olha para o moço, não, vamos lá que agora nós vamos passar espada em todo mundo. Não. Ele mostra o poder espiritual para o seu moço. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Tanto que se você continuar lendo, diz que o profeta ora ao Senhor, para que o Senhor abra os olhos do moço, e então ele veja que o monte está cheio de carruagens e um exército de fogo. Amém? Glória a Deus. Não é sair resolvendo as coisas à moda louca, irmão. Não tenho medo, não é isso. Amém? Mas de ter moderação, de ser moderado, de agir pela direção do Espírito, e não com as nossas ideias e a nossa força. Amém? Glória a Deus. Porque o que importa para Deus, irmãos, é a nossa obediência, é o nosso desejo de ir e fazer pelo Senhor, de entregar a nossa vida como um instrumento para que Deus use e ganhar outras vidas. Amém? Porque Deus não faz a obra pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento e conhecimento. Ele faz pelo seu poder e pelo seu Espírito. Amém? E para encerrar, irmãos, Mateus 16. Mateus, capítulo de número 16. E o Senhor Jesus, Ele é grandioso, irmãos. Que agora nós vamos ver aqui tudo isso que o Espírito trouxe, a palavra que foi pregado, sempre foi a visão de Jesus, irmãos. Jesus já sabia como funcionava a mente humana, tanto que olha o que ele deixa escrito em Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Deus já sabia, Jesus já sabia o comportamento humano, irmãos. Já sabia como procedia a cabeça e o pensamento do homem natural. Amém? Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles disseram, uns que é João Batista, outros Elias, outros que é Jeremias, e outros um dos profetas. E disse ele: e vós, quem dizeis
E olha o versículo 16, irmãos. E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o 17, e Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém? Glória a Deus. O que Jesus ensina para nós aqui nessa noite, irmãos, com essa palavra? Que tudo aquilo que vem da carne e do sangue, irmãos, não deve importar para a nossa vida. Toda aquela crítica que vem de uma pessoa, toda aquela carga negativa que vem de uma pessoa sobre a nossa vida, não pode servir de parâmetro, irmãos. Porque muitas vezes a gente vai ouvir, às vezes até dentro de casa, de um familiar, vai ouvir no trabalho: não, tu não serve para nada, não, isso não vai dar certo, para com isso, deixa de ser bobo. Muitas vezes a gente vai ouvir isso, irmãos. A gente vai ouvir aquilo que vem da carne e do sangue. Mas o que importa para nós é que vem revelado do quê? Do Espírito de Deus. Aquele projeto que se acende no teu coração, aquela mensagem que Deus traz no seu coração, aquela palavra que Deus trouxe no seu coração. É aí que você tem que estar atento. Porque quando Jesus pergunta para os seus discípulos o que dizem os homens ser o Filho, Jesus não estava importando para a sua reputação. Jesus aqui não estava preocupado com a sua reputação diante dos homens. Mas Jesus queria ver depois de seus discípulos o que eles tinham de revelação sobre Jesus. Se eles iriam ficar com o que os outros estavam falando, ou se eles viam a revelação do Espírito de Deus que estava sobre eles. Amém? E assim a nossa vida, irmãos. Nós temos que ficar com aquilo que é da revelação de Deus, daquilo que Deus nos mostra. E muitas vezes Deus nos mostra com uma palavra. Você vem no culto e aquela palavra acende no seu coração. Você está na sua casa orando e aquela palavra vem e acende no seu coração. Muitas vezes Deus te mostra até um sonho, um projeto, e aquilo acende no seu coração. E você tem que ficar com aquilo que vem de Deus. Porque muitas vezes no mundo nós vamos escolher o quê? A negatividade. Ou não dá, não vai conseguir, deixa de ser louco, não vai dar certo. Porque uma coisa é certa, irmãos, que ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Amém? Aquele que diz: para de ir na igreja, deixa de orar pela tua família, faz tantos anos que tu ora e não adianta, esse não vai dobrar o joelho para orar por você. Esse não vai dobrar o joelho para orar pela sua família. Esse vai ser o primeiro a criticar e ainda dizer: eu falei tanto tempo e nunca adiantou nada. Não, fique com a promessa de Deus, fique com a palavra de Deus, fique com o que é revelado do Espírito Santo de Deus. E se Ele entregou a promessa, você tem direito a essa promessa. Você é co-herdeiro através da obra de Jesus Cristo. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, e se você confessa o Senhor Jesus Cristo, você é co-herdeiro da promessa. Amém? Há uma promessa na sua vida e na minha vida. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que ignorar os pensamentos negativos. Aqueles que nascem aqui nessa natureza carnal, porque nascem, irmãos. Eu sei, porque também passa muitas vezes na minha cabeça, às vezes vem aquele desânimo, aquela vontade de parar, de desistir.
Só que aí eu me lembro que é uma promessa. Amém? Enquanto o olhar estiver aqui, irmãos, é o segredo da caminhada, é o segredo da vitória. Agora, se o olhar começar a ir para o lado, não vai dar certo. Por isso que Jesus disse: não olhe para a direita e nem para a esquerda. Amém? O nosso olhar está no centro. E o centro é Jesus, o Evangelho, autor e consumador da obra do Calvário. E através da morte de Jesus na cruz, nós somos resgatados de toda maldição para sermos abençoados. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Então fique firme na promessa de Jesus e seja como Caleb, tenha um espírito animoso e vá para a terra que emana leite e mel, porque ela é sua por herança. Amém? Graças a Deus. Então vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor.